Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui hoje só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Vencendo o Desânimo. Esse texto foi escrito pelo pastor Felipe Pereira. Ele consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não escrevi uma letra sequer, eu só vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Ok? Isto dito, isto esclarecido, podemos iniciar orando. Senhor nosso Deus, nós pedimos que Tu estejas conosco neste momento, que possamos juntos aprender mais de Ti. Que possamos, Senhor, entender as Tuas verdades eternas. Fica conosco, Paizinho, perdoa-nos. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Bem, então, o nosso texto hoje de base é Neemias 4. Ele diz assim, ele vai falar sobre os inimigos de Neemias. Então, quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a reconstrução? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó, nosso Deus, escuta como eles caçam de nós, fazem que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem, não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem sabíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças, arcos e flechas, e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. E eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus do Senhor é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arco, flecha e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado
E por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Amém? Então, Neemias aqui faz uma descrição, né, das estratégias que ele fez para vencer o inimigo e vencer o desânimo. Bom, o nosso versículo-chave hoje é o 14, que diz assim: Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Bom, então Neemias recebeu uma missão que era muito, muito, muito difícil. Que era o quê? Reconstruir os muros destruídos de Jerusalém. Então, para ele levar essa missão a cabo, a efeito, ele precisou de pedir autorização especial e materiais para a reforma, tudo devidamente preparado com antecedência e da melhor qualidade. Então, continuar a obra esbarrava numa outra questão, que não era material e não era autorização, que era a questão da motivação do povo para realizar aquele trabalho, que era um trabalho muito difícil, muito árduo, muito importante, mas que exigia um esforço muito grande. Então era mais fácil tirar o povo dos escombros do que tirar os escombros do povo. Então, assim, é como a gente diz, né? Muitas vezes você tira uma pessoa da comunidade que mora numa favela e coloca ela numa outra casa, numa casa popular, numa casa melhor. Mas como ela não teve uma mudança interna, o seu interior é o mesmo, o que acontece? Ela acaba voltando para a favela, porque é lá que ela se vinculou. Então a gente precisa mudar o interior para poder mudar o exterior, né? Então, quando você quer oferecer uma coisa melhor para alguém, você tem que conscientizá-la de que aquilo é importante para ela e ela tem que fazer uma reflexão e falar: nossa, realmente, vou tirar isso de dentro de mim e vou colocar coisas novas. Então, logo nos primeiros dias da reforma, aparecem quem? Aqueles caras que eram do contra, os opositores. Então, eles começam a fazer o quê? Graves ameaças e o povo começa a desanimar, porque eles ficam com medo de que qualquer momento eles possam ser atacados pelos povos vizinhos. E eles já tinham sido atacados tantas vezes, né? E que eles sabiam que a derrota seria certa. Então, Neemias, ele parou o trabalho por algum tempo, organizou cada função e vai estabelecendo regras, estratégias. Então, ele traz a razão de volta ao coração dos israelitas. Então, na medida que ele coloca cada um para fazer uma determinada coisa, cada um no seu papel, ele também faz os israelitas se lembrarem que o mesmo Deus que providenciou tudo até aquele momento era o mesmo Deus que iria protegê-los. Então, que eles não desanimassem. Então, eles tinham que ter isso em mente, e nós também. Nos dias atuais também não podemos desanimar. Temos que ter em mente que o Senhor tem providenciado todas as coisas e Ele está do nosso lado nos defendendo. Então, o desânimo é, com certeza, o maior inimigo da alma humana. Quem está desanimado, a pessoa que não consegue seguir em frente porque tem um desânimo total, ele não vê cor na vida, ele não sente sabores, ele não se alegra com as bênçãos, ele não vê graça em nada, porque o desânimo impede de ver as bênçãos. Então, quando somos tornados por esse sentimento destrutivo, quando esse sentimento toma conta da gente, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus
e a gente deixa tudo pela metade, tudo mal feito, tudo por fazer. Fica uma coisa relaxada. Então, a gente tem que se lembrar que Deus é que faz tudo por cada um de nós. É Ele que nos motiva a lutar, a seguir em frente, animados. Por quê? Porque nós sabemos que Ele está conosco. Então, nós temos que lutar por nós mesmos, por nossa família, por nossos irmãos, porque tem muito trabalho para ser feito. Então, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, que a gente tem vontade muitas vezes de desistir, nós temos que se lembrar que existe uma muralha espiritual aí para ser reconstruída, restaurada, e só o Senhor poderá nos ajudar. Então, eu vou contar uma historinha para os irmãos. É uma fábula sobre o desânimo. Então, como todos sabem, a fábula é uma história que não é verdadeira, e ela só serve como uma metáfora, como um exemplo, como alguma coisa para fazer um link com a realidade, para que a gente possa gravar uma verdade. Então, a nossa fábula é sobre o desânimo. Então, diz a lenda que, por terem prestado um grande serviço, os homens foram até o Olimpo e pediram para Zeus, como recompensa, a eterna juventude. Eles disseram: Zeus, nós trabalhamos tão bem e nós queremos ficar jovens para sempre. E Zeus achou o pedido justo e resolveu conceder o pedido. E ele perguntou lá no Olimpo qual dos animais gostaria de levar a juventude lá para a terra, para os homens. Aí a maioria dos bichos se prontificou. Eu. O leão, a zebra, o cachorro, o leopardo, todo mundo queria levar. E o burro também se apresentou naquele dia, porque ele também queria cumprir essa missão. E aí todo mundo deu risada do burro, né? Porque afinal o burro é burro. Mas Zeus, misericordioso, resolveu se compadecer do burro e deu a missão para ele. Assim Zeus pegou a juventude, colocou no lombo do burro e disse: olha, você está carregando uma carga muito importante sobre você, então você tem que se lembrar todo o tempo da importância dessa carga. Então você leva essa carga lá para a terra, para os homens. Bom, e o burro foi no seu caminho, e aí ele começou a ter dificuldades no percurso, ele começou a ser ameaçado por os outros animais, tinham animais ferozes no caminho, e ele foi ficando desanimado, e começou a achar que foi uma besteira ele ter se oferecido para ajudar naquela missão. E aí o burro, em vez de fazer uma oração para Zeus, né, e pedir ajuda para seguir em frente, para poder vencer aquele desânimo, não. Ele resolveu seguir em frente sozinho, com as próprias forças. E foi seguindo sem nenhuma estratégia, né? E foi seguindo, levando a juventude no seu lombo. E tinha certeza que ele ia chegar, mesmo que se arrastando, ao seu destino. E o burro andou muito, e finalmente ele chegou perto de um ribeiro. E ele estava morrendo de sede, com muita sede. E aí ele já ia bebendo a água e ele encontrou quem? Uma cobra. E a cobra disse: olha, você não vai beber água, eu não vou deixar você beber água só se você me der a sua carga. Se você me entregar o que você traz nas costas, eu vou autorizar você beber água. Aí o burro pensou, já estava arrependido por ter se oferecido para fazer aquela missão. E estava tão desanimado que ele nem se lembrou do valor daquilo que ele transportava. Assim, né, como o desânimo é o maior inimigo de qualquer ser vivente, o que aconteceu? O burro deu para a cobra a juventude e deu para ela em troca da permissão de beber água. E dizem por aí que é por causa disso que nós, seres humanos, continuamos a envelhecer a cada dia, enquanto que as cobras se renovam a cada ano. Bom, irmãos, então é lógico, é só uma historinha para alegrar o seu coração, é uma metáfora, mas o link que eu quero fazer entre a lição e o que nós aprendemos com essa fábula é que realmente o desânimo, ela destrói toda a nossa capacidade de seguir em frente, de refletir e de perceber a importância daquilo que carregamos, né? Então o que nós temos que fazer é nos conectar com Deus
e crer que Ele poderá nos ajudar nessa jornada. Amém? Bom, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, a última frase do manancial que diz que o desânimo surge quando paramos de confiar na provisão de Deus e passamos a acreditar que todo trabalho é inútil. Acabo também com o meu abraço de urso. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.